Bom dia, jovens. Bom dia a todos. Hoje seria uma aula do professor Rodrigo e da professora Isabelle, mas ontem o professor Rodrigo teve um problema que resultou numa fratura do perônio, da fíbula, né? E ele foi operado, está bem, sem problemas nenhum, mas, obviamente, incompetente para vir dar aula para vocês. Tanto aula prática, né, quanto aula teórica. Como o assunto seria circulatório, histologia do circulatório, para não prejudicar o ensino, nós invertemos. Hoje eu dou embriologia do circulatório e em próximas semanas daremos, então, a histologia do circulatório. Embriologia antes ou depois não faz diferença. E as práticas continuarão, a professora Isabelle está em Vassouras e dará as práticas para a turma A e a turma B sem problemas. Então, está assim sanado a impossibilidade do professor Rodrigo de dar aula hoje. Mas tenho certeza, ele está bem, foi operado ontem, domingo. Depois da operação já conversamos, ele está ótimo. Foi apenas um pequeno contratempo que será resolvido em poucos dias. Jovens, então vamos para a nossa aula de embriologia do circulatório. E vocês vão me dar licença para eu falar da embriologia do circulatório. Eu, obviamente, terei que relembrar alguma coisa da embriologia geral. Então, vamos lá. Então, pegando aquele embrião, e os que não se lembram bem, por favor, existe essa aula de fechamento do embrião, está lá. Mas vamos tentar ver aqui para que vocês relembrem. Então, aqui eu tenho a cavidade amniótica, aqui eu tenho a cavidade vitelínica, deixa eu passar isso aqui para o lado. Eu tenho a cavidade amniótica, a cavidade vitelínica. Aqui seria o pedúnculo embrionário, estou sujando em verde o pedúnculo embrionário, onde o embrião se prende ao resto do conjunto. E aqui os senhores vão ter, então, o sincício e o citotrofoblasto. Se lembram? O sincício e o citotrofoblasto. E por aqui estaria o mesoderma extraembrionário. Tá? Aqui o celoma extraembrionário. Estou sujando agora o celoma extraembrionário. Essa imagem foi uma imagem que nós vimos lá na aula de fechamento do embrião, aliás, de embrião tridérmico. E olhem aqui a cavidade vitelina, estou passando um X nela. Olhem a cavidade amniótica, estou sujando ela. Olhem aqui o embrião didérmico, hipoblasto e epiblasto, tá? Olhem o pedúnculo embrionário, onde esse conjunto, que é o saco coriônico, se prende, citotrofoblasto e sincício trofoblasto. Tudo isso nós vimos no passado. De novo, nessa visão aqui, a cavidade amniótica. Vejam, nessa cavidade amniótica tem uma seta branca e uma seta preta. Essas duas setas querem mostrar que esse embrião vai se dobrar. Essa cavidade amniótica está crescendo e esse embrião está se dobrando. Tudo bem? Olhem a seta branca, a seta preta,
mostrando que a cavidade amniótica está se dobrando. Aqui embaixo vou passar um X na cavidade vitelina. Aqui o pedúnculo embrionário que liga esse conjunto, que é o saco coriônico, ao resto do conjunto embrionário. De novo, e agora já começando a minha aula de embriologia do circulatório, eu vou mostrar a vocês a cavidade amniótica, estou sujando ela, e vocês estão vendo que aqui ela está dobrando o embrião, que aqui ela está dobrando o embrião. Essa parte aqui é a membrana bucofaríngea, estou sujando a membrana bucofaríngea. Aqui é a membrana cloacal. Isso já vimos. Aqui vou passar um X, é a cavidade vitelina ou vitelínica. Mas eu disse que eu já estava agora começando propriamente a aula de embriologia do circulatório, porque eu estou vendo na parede do saco vitelino, olhem só, a parede do saco vitelino, eu estou vendo esses pontos que o desenhista colocou em vermelho, que são ilhotas sanguíneas, ilhotas celulares que aparecem na parede do saco vitelino. Os senhores estão vendo que essas ilhotas também estão indo pelo pedúnculo embrionário. Então, tanto na parede do saco vitelino quanto no pedúnculo embrionário, eu estou vendo essas ilhotas celulares. Muito bem. Então, vamos tentar entender esse esquema. Esse esquema, o autor arrancou a cavidade amniótica. Só tem aqui a cavidade vitelínica, ou vitelina. E nessa parede da cavidade vitelina está cheio de ilhotas celulares, que alguns autores chamam de ilhotas sanguíneas ou ilhotas celulares. Então, vejam, esse esquema mostra o saco vitelino e, na sua parede, a presença de ilhotas celulares, muitas ilhotas, uma do lado da outra. Tá? Todos entenderam esse esquema? Deixa eu botar aqui o chat. Se algum aluno tiver pergunta, eu tenho que ver. Bem, alguma pergunta que queiram no chat ou no oral. Mas vamos continuar. Estamos vendo o saco vitelino com as ilhotas sanguíneas ou ilhotas celulares. Então, eu agora peguei a parede do saco vitelino em amarelo e peguei duas ilhotas sanguíneas nessa cor rosa, tá? Então, na cor rosa, as ilhotas sanguíneas, em amarelo, a parede do saco vitelino, entenderam? Vamos continuar. Agora vejam, dentro das ilhotas, os senhores estão vendo uma luz, um claro, um vazio. Dentro das ilhotas agora apareceu uma luz. Essa luz está completa por um líquido. Esse líquido, senhores, é o primeiro plasma sanguíneo que vocês estão vendo. Então, cada ilhota, dentro dela apareceu um espaço. E esse espaço está com um líquido dentro. Vejam agora, eu já evoluí. Agora eu tenho as duas ilhotas separadas entre si. Dentro das ilhotas há um líquido que eu chamei de plasma, aquele primeiro plasma, e dentro desse plasma já circulam células.
dentro do plasma já circulam células. As primeiras células sanguíneas. Estão vendo lá? As primeiras células sanguíneas. Aquele hemocitoblasto, aquela célula mais primitiva do sangue, já circulando aí. Tudo bem? Vamos para a próxima imagem. Olhem, olhem. Agora, minha gente, estão vendo? As duas ilhotas se ligaram, cada uma com seu líquido dentro, que eu chamei de um plasma primitivo, cada uma com células soltas nadando naquele plasma primitivo, que eu chamei de primeiros hemácias, primeiras células sanguíneas, aqueles hemocitoblastos, lá do início da produção de sangue. Mas vejam, as duas células, as duas ilhotas já se ligaram. Agora vejam, revestindo a parede da ilhota, já estão aparecendo células que eu estou sujando em verde aqui. E essas células, jovens, é a primeira imagem de parede vascular. Quando vocês, na próxima aula, estudarem os vasos sanguíneos, o professor, a Isabelle ou o Rodrigo, que derá aula para vocês, vai mostrar que todo vaso tem células no seu interior, células que revestem a luz do vaso, tá? Na época, eles vão chamar a íntima dos vasos. Então, os senhores estão vendo aí as primeiras imagens dessas células. Agora, os dois vasos de duas ilhotas primitivas se juntaram e cada vaso, cada ilhota dessa já tem um revestimento celular interno, uma íntima interna. Senhores, quando eu mostrei esse slide aqui, eu não mostrei a vocês que eram duas ilhotas, eu mostrei que era uma quantidade enorme de ilhotas. Agora eu peguei duas e com as duas eu juntei as duas. Mas, por favor, raciocinem agora. Não são só duas que se juntam, são todas que se juntam. Agora, minha gente, raciocinem. Eu vou ter um plexo vascular. Eram duas ilhotas, não, 4, 8, 10, é um plexo vascular. E todo esse plexo vascular, com plasma dentro, com células primitivas sanguíneas, com paredes vasculares, íntimas vasculares, e tudo formando um grande plexo. E esse líquido plasma, com essas células primitivas sanguíneas, vamos chamar esse sangue primitivo, ele, na verdade, ele ainda não tem uma bomba cardíaca que impulsiona esse sangue primitivo. Não tem. É apenas vasos, é apenas um plexo vascular com líquido e células sanguíneas. Esse plexo vascular tem uma íntima e esse líquido agora circula dentro desse plexo. Minha gente, onde é que eu estou? Eu estou na parede do saco vitelino. Tudo bem? Então, olhem de novo o nosso querido embrião. Olhem aqui a cavidade amniótica. Olhem aqui a cavidade vitelina ou vitelínica. Olhem aqui a parede do saco vitelino. Toda aquela conversa que eu tive foi na parede do saco vitelino. Aquele plexo vascular que eu mostrei foi na parede do saco vitelino, tá? Olhem aqui, minha gente,
No pedúnculo embrionário, também no pedúnculo embrionário, aparecem essas ilhotas sanguíneas. Também no pedúnculo embrionário, essas ilhotas formam plexos vasculares. Também, jovens, no mesoderma extraembrionário, também aparecem essas ilhotas vasculares. Vamos voltar correndo para o meu primeiro slide da aula, esse. E nesse slide, se lembram, eu coloquei a cavidade amniótica, a cavidade vitelina. Olha a parede do saco vitelino aqui, estou sujando ela. Olhem o pedúnculo embrionário, está bem sujo aqui. E olhem o mesoderma extraembrionário por baixo do cito e do sincício trofoblasto. Então, está aí. Agora, eu vou repetir, desculpem repetir, mas é para a gente gravar bem. Agora eu tenho um plexo vascular na parede do saco vitelino. Agora eu tenho um plexo vascular no pedúnculo embrionário. Agora eu tenho um plexo vascular no mesoderma. Ninguém perdido? Ninguém perdido? Vamos continuar a aula. Eu preciso falar um pouquinho de cavidade vitelina para nós. A cavidade vitelina, a parede da cavidade vitelina, ou vitelínica, como vocês quiserem chamar, essa parede eu estou usando para mostrar a vocês o início, os primeiros vasos sanguíneos, que são na área extraembrionária. Eu também usarei na aula de genital essa parede do saco vitelino para produzir os primeiros gonócitos. Mas na embriologia humana, a parede do saco vitelino vai ter um destino pobre. Fora essas duas coisas importantes que eu falei, enquanto lá na tartaruguinha que está se formando no ovo da tartaruga, naquele pintinho que está se formando no ovo da galinha, lá o saco vitelino é importante, ele guarda vitelo nutridor, e é esse vitelo nutridor que vai explicar toda a plástica de formação do pintinho, toda a plástica de formação da tartaruguinha. Na embriologia humana, já que nós vamos ter um cordão umbilical ligando mãe e concepto, para que guardar num saco vitelino vitelo nutridor? A mãe, a cada fração de segundo, ela está dando glicídios, proteínas de pequeno e de grande calibre, lipídios, ela está dando o material todo para a plástica do embrião. Então, a grande verdade, jovens, é que a nossa cavidade vitelina ela vai ter uma razão, fora isso que eu disse, daqui a pouco ela perde a função. Para quê? Ela não vai guardar vitelo nutridor. Então, eu vou dar, tristemente para vocês, a viagem da pobre cavidade vitelina que vai desaparecer. Vocês estão vendo ela aqui em amarelo, a cavidade vitelina. Vamos sujar um pouquinho para quem não viu. Está aqui, botei um X nela. Estão vendo? Agora ela está se distanciando do embrião. Está ela em amarelo. Sigam. Cada vez ela está se distanciando mais do embrião. E ele ainda está ligado a ela. Olhem, minha gente, no final da nossa brincadeira, a cavidade vitelina, e eu estou mais ou menos no 4º mês de gestação desse nosso paciente, dessa nossa paciente, e vocês estão vendo o autobotosso remanescente do saco vitelino. O que fica do saco vitelino, vocês só vão conseguir ver até o 4º mês.
Depois disso, o conjuntivo aí entra por dentro desse saco e acaba com ele. Então, o saco vitelino, que foi muito importante na nossa aula de circulatório, é a primeira imagem circulatória, ele vai terminar assim, tristemente, lá pelo 4º mês, misturado lá dentro da placenta e até destruído. Se vocês pegarem uma placenta do 5º mês, vocês nem mais encontram os remanescentes do saco vitelino. Tudo bem? Então, adeus ao saco vitelino e vamos continuar nossa aula sem saco vitelino. Aliás, nessa imagem ainda tem. Nessa imagem, antes dele desaparecer, os senhores estão vendo um saco vitelino que o desenhista, muito feliz, colocou aqui já vasos. A partir daquele plexo vascular, vão se formar vasos arteriais e venosos. Haverá um momento na embriologia dos mamíferos, no caso do homem, que é a nossa aula, né? No caso da cavidade vitelina humana, nesse momento, há uma circulação vitelina, arterial e venosa a partir daquelas ilhotas celulares, daquele plexo vascular. Agora eu tenho uma circulação na parede do saco vitelino. Depois, essa circulação não tem mais função, desaparece, e aí acontece toda aquela destruição do nosso saco vitelino, como nós vimos há uns minutos atrás. Nesse momento, eu estou vendo que se lembram, aquele plexo vascular no pedúnculo embrionário, que no futuro eu vou chamar de cordão umbilical, o plexo vascular no pedúnculo embrionário agora já se transformou em vasos, serão os vasos umbilicais. Aquele plexo vascular no mesoderma, vamos sujar aqui o mesoderma, que aqui já tem vasos, o plexo vascular do mesoderma já se transforma em vasos. Esses vasos começam a formar vilos. E agora, todo o cito e sincício trofoblasto tem lacunas de sangue maternais em volta de todo esse concepto. Só que, de verdade, tudo isso que eu estou mostrando de cito, sincício, lacunas de sangue maternais que estão aqui em vermelho, tudo isso vai daqui a pouco se organizar num ponto único, formando um órgão chamado placenta. Então, está aqui a placenta. A placenta é um órgão importante. Nela chega o sangue materno, arterial, enche as lacunas de placenta de sangue arterial. Também dessa placenta, dentro dela, nós vamos ter as vilosidades, ou seja, a parte fetal da placenta manda vilosidades primárias, secundárias, terciárias, e essas vilosidades ficam qual uma árvore de cabeça para baixo, sem folhas e sem frutos, é uma árvore vilositária dentro daquela lacuna, dentro da placenta. Então, na verdade, a placenta tem muitas vilosidades, muitas árvores vilositárias. E o sangue que vem lá do concepto, agora já não é mais pedúnculo, já é cordão umbilical, esse sangue que vem pelo cordão umbilical, ele entra em cada uma dessas vilosidades primárias, secundárias, terciárias, e lá na vilosidade terciária, esse sangue que está vindo do concepto, que é o sangue venoso, joga para dentro da lacuna placentária esse CO2, esses catabolitos. E esse sangue materno oxigenado, esse sangue arterial da mãe, entra nessa velocidade terciária, não o sangue da mãe, eu quis dizer, o oxigênio que vem no sangue da mãe, os nutrientes que vêm no sangue da mãe, entram na velocidade terciária, se lembram?
delas saem os CO2, catabolitos, e entram agora os anabolitos, os gases, nitrogênio, oxigênio e tal, e esses gases agora pegam a velocidade terciária, secundária, primária, cordão umbilical, e vai pelos vasos do cordão umbilical para o embrião. Agora, então, a placenta é um lugar onde há troca entre mãe e concepto. Entre mãe e concepto. Alguém quer fazer alguma colocação nesse ponto? No oral, no chat, estou vendo o chat aqui do meu lado, não tem nenhuma pergunta. Então, vamos continuar. Então, olhem esse momento do nosso embrião. Nesse momento, ainda temos a circulação na cavidade vitelina, temos a circulação vitelina. Se lembram do plexo vasculares, evoluiu para uma circulação arterial e venosa, ainda temos. Daqui a pouco, essa circulação vitelina perde a função. Não precisa mais da circulação vitelina. É aí que vai entrar em senescência, em envelhecimento, em desuso, o nosso querido saco vitelino, tá? Mas nesse momento que eu estou mostrando a vocês, ainda temos uma circulação vitelina arterial, uma circulação vitelina venosa. Ainda temos aqui pelo cordão umbilical uma circulação umbilical, e lá naquilo que vai se futuro se transformar em placenta, temos naquele mesoderma extraembrionário uma circulação vascular, tá? Vocês estão vendo que já há uma circulação dentro do embrião, mas isso é o objeto da sequência da minha aula e eu não vou tocar agora. Senhores, essa não é uma imagem esquemática, essa é uma imagem real, em que vocês estão vendo aqui o saco vitelino, já começando a se distanciar do embrião. Olhem aí, até os cegos conseguem ver esse embrião lindíssimo aí, tá? Vocês estão vendo em volta, isso é um material real, eu tirei de um livro. Vocês estão vendo aí o cito e o sincício trofoblasto formando vilosidades placentárias. Daqui a pouco, isso vai se organizar num ponto único e vai ser apenas uma região que eu vou chamar de placenta. Mas, nesse momento da minha aula, o vírus já é esse vírus frondoso ainda em volta de todo o conjunto embrionário. Senhores, todo mundo lembra da aula de didérmico. Os que não lembram, essa aula está disponível para vocês, vão lá rever. Isso estão vendo o nosso querido embrião didérmico. Eu estou vendo, vou sujar aqui a membrana bucofaríngea. Aqui a linha primitiva. Estaria mais ou menos por aqui a placa cloacal. Cortamos o nosso embrião, isso nós cortamos lá na aula de tridérmico. Olhem o nosso pedúnculo, perdão, nossa membrana bucofaríngea, estou sujando ela. Olha a nossa membrana cloacal, eu estou sujando ela. E quando cortamos esse embrião, nós vemos aqui o ectoderma, nesse vermelho tracejado o endoderma, e nesse cinza azulado o mesoderma intraembrionário. Alguém perdido? De novo, o mesoderma paraxial, somido, se lembram? O mesoderma intermediário, que eu vou usar ele na aula de urinário, que ainda não é hoje, mas ainda será nesse semestre.
Vocês estão vendo aqui o ectoderma mais mesoderma, o mesoderma lateral se delaminou, e aqui ecto mais meso, eu vou chamar de somatopleura, meso mais endo, eu vou chamar de esplancnopleura. Então, olhem aqui a goteira neural, que vai, no futuro, se fechar e formar o tubo neural. Entre a somatopleura e a esplancnopleura, nesse ponto, é o celoma intraembrionário. Por favor, os que não estão lembrando, foi nesse semestre, nesse primeiro semestre, que eu dei para vocês embrião didérmico, que eu dei para vocês embrião tridérmico e falei da somatopleura e da esplancnopleura. Está lá disponível para vocês. De novo, o embrião dobrando. Olha, vamos botar aqui uma seta que está dobrando para cá, ele está dobrando para cá, botei uma seta em verde. Esse embrião está se dobrando, mesoderma parcial, o mesoderma intermediário que eu vou usar na nossa próxima aula de embriologia de circulatório. Olhem aqui a somatopleura, que é ecto mais meso. Olhem aqui a esplancnopleura, que é ecto mais que desculpem, endo mais meso. E aqui, entre a somatopleura e a esplancnopleura, o celoma intraembrionário. Reforço, quem não está lembrando disso, dá um pulinho na aula de dérmico e tridérmico juntos, que é uma aula que está à disposição de vocês. Minha gente, esse slide aqui, desculpem ter voltado, estão vendo a membrana bucofaríngea? Vocês estão vendo uma área na frente da membrana bucofaríngea? Vamos dar o nome dessa área de área cardiogênica, tá? À frente da membrana bucofaríngea, a área cardiogênica. Olhem de novo o embrião aqui. A membrana bucofaríngea, se eu fosse desenhar, estaria aqui. A membrana cloacal, se eu fosse desenhar, estaria aqui. Olhem aqui a área cardiogênica. Olhem aqui a área cardiogênica. A membrana bucofaríngea, repito, está aqui. E à frente da membrana bucofaríngea, a área cardiogênica, esse autor está dando-se o nome de primórdio do coração. Então, hoje, na aula, quando eu construir com vocês o coração, minha gente, eu vou construir esse coração aqui nessa área, tá? Nessa área cardiogênica, nesse primórdio do coração. Hoje, na aula, eu vou construir o coração. Tudo bem? Minha gente, deixa eu só dar uma paradinha. Essa aula, esse início de aula, eu preciso mostrar estruturas para vocês. Então, sou obrigado a entrar nessa embriologia pura para mostrar como evolui as estruturas do coração. Mas hoje, no segundo tempo de aula, a aula vai ser muito gostosa, porque eu vou entrar em patologia. Eu vou descrever as patologias. Vocês vão ter a sensação de estudantes de medicina vendo patologias de medicina. Só que eu só posso falar em patologia para alunos que conhecem como se formam as estruturas. Como eu vou mostrar uma estrutura defeituosa para alunos que não sabem como ela se construiu, tá? Então, jovens, é preciso mostrar essa construção das estruturas para que eu consiga levar vocês a gostarem da segunda parte da aula, que é as patologias, os erros na construção dos vasos,
os erros na construção do coração. Vamos lá. Agora eu peguei a somatopleura, peguei a esplanquinopleura de um lado e do outro, vou sujar aqui no meio o celômetro embrionário, tudo bem? Mas, dentro da esplanquinopleura, olhem à direita e olhem à esquerda, dentro da esplanquinopleura apareceram células angiogênicas, tudo bem? Dentro da esplanquinopleura apareceram células angiogênicas. Até aqui, todos calados. Significa duas hipóteses. Entenderam tudo, por isso não perguntam. Ou não entenderam nada e estão em crise epilética porque não entenderam nada. Espero que seja a primeira hipótese. Entenderam tudo. Então, dentro da esplanquinopleura, células angiogênicas. As células angiogênicas dentro da esplanquinopleura, eu vou meter um verde aqui em volta para todo mundo ver, já se transformaram em tubos endocárdicos. Aquelas células angiogênicas evoluíram, e agora eu tenho um tubo endocárdico na esplanquinopleura do lado direito, na esplanquinopleura do lado esquerdo. Se ninguém está perdido, vamos lá, olha a somatopleura aqui, olha a somatopleura aqui, olha o celômetro embrionário aqui no meio, olha o celômetro embrionário aqui no meio, tudo bem? Tubos endocárdicos. Vamos seguir um pouquinho. Os dois tubos endocárdicos estão quase se fundindo, minha gente. Os dois tubos endocárdicos estão quase se fundindo. Estão vendo? Vamos lá? Todo mundo viu? Peraí. Olha a somatopleura aqui. Olha a somatopleura aqui. Olha o celômetro embrionário de um lado e o celômetro embrionário do outro, que estão se juntando. E os dois tubos endocárdicos estão quase para se fundir. Vamos ao próximo slide. Pronto. Os dois tubos endocárdicos já se fundiram. Agora que eles se fundiram, eu vou dar nome a isso aí, a esse tubo endocárdico, será o nosso coração. Tá? Olhem aqui a somatopleura de um lado, a somatopleura do outro lado. Olhem, jovens, as duas somatopleuras da direita e da esquerda se fundiram aqui no meio, estão vendo? Minha gente, isso é a parede anterior do tórax. Tá? Olhem o nosso tubo endocárdico, eram dois tubos endocárdicos, agora é um tubo endocárdico apenas. Olhem, esse tubo endocárdico era a esplanquinopleura. Agora, essa parte aqui de volta, eu vou chamar de pericárdio visceral. Essa parte do mesoderma aqui, eu vou chamar de pericárdio parietal. Aqui, essa cavidade, se lembram? Celômetro embrionário à direita, celômetro embrionário à esquerda, eu vou chamar de cavidade pericárdica. Aqui dentro, vamos ter um conjuntivo que vai se organizar manto mioepicárdico, e esse conjuntivo, daqui a pouco, lá na aula da Isabela e do Rodrigo, ou só da Isabela, não sei se o Rodrigo até a próxima aula já estará em condições de dar aula para vocês, ela vai pegar esse manto mioepicárdico e vai chamar de músculo cardíaco, de miocárdio.
E lá dentro tem um grupo de células, uma íntima, tá? Que a professora Isabelle, na aula, vai chamar de endocárdio. Agora eu tenho o coração com endocárdio, miocárdio e pericárdio visceral. E é claro que fora o pericárdio parietal e aqui a cavidade pericárdica. A Vanessa diz, os tubos endocárdicos aparecem só na região anterior à membrana bucofaríngea? Esses tubos endocárdicos, se lembra, Vanessa, eu vou me dar licença, Vanessa, eu vou voltar aqui. Esses tubos endocárdicos, Vanessa, vão acontecer só nessa região aqui, só na área cardiogênica, tá? Esses tubos endocárdicos vão ser só nessa área, entendeu, Vanessa? Então, vamos rever a mesma imagem vista por outros autores. Então, façam a sequência aqui da imagem da esquerda acima. Venham, por favor, para a esquerda abaixo. Estão vendo os tubos endocárdicos? Se lembra? Eram aquelas ilhotas celulares, né? Agora elas evoluíram, deram tubos cardíacos. Venham para cima à direita dois tubos endocárdicos. Venham para a direita abaixo aquele tubo endocárdico. O Flávio pergunta, professor, a formação do coração acontece em qual mês, mais ou menos, de gestação? Olha, Flávio, eu vou deixar a sua pergunta para eu falar daqui a pouco, porque, na verdade, eu ainda não posso falar do coração. O coração vai ter muitos estágios, tá? Então, quando eu estiver falando nos estágios do coração, eu poderei nominar para vocês mais ou menos as datas. Como eu não estou ainda não dei vocês os estágios, eu prefiro, Flávio, não responder tua pergunta agora. Mas ela vai ser respondida durante a aula, você vai ver daqui a pouquinho. Olhem aqui, minha gente, os dois tubos endocárdicos na esquerda quase se fundindo. Os dois tubos endocárdicos quase se fundindo à direita do esquema de vocês. Os dois tubos endocárdicos já se fundiram. Eu agora, Flávio, eu tenho um coração que, na verdade, ele vai ter 4 locos: seio venoso, aurícula, ventrículo e bulbo. Tá? E, Flávio, eu estou nas primeiras semanas desse coração. É um coração ainda pouco imperceptível, está muito pequenininho, mas ele já começa a ter um trabalho muscular: seio venoso, aurícula, ventrículo e bulbo. O sangue já vem pelo seio venoso, que bate, vai para a aurícula, que bate, vai para o ventrículo, que bate mais forte, e vai para o bulbo, que ainda bate mais forte, e o sangue sai desse coração. Eu estou falando de um coração bem primordial, um coração quadrilocular em linha. Olhem aqui, seria mais ou menos seio venoso, aurícula, ventrículo e bulbo. Oi, passei o slide. E bulbo, tá? Um coração. Na esquerda de vocês ele vai se fundir, na direita de vocês ele já é um coração quadrilocular em linha. De novo, façam a sequência sozinhos e vocês vão ver um coração ainda nos tubos endocárdicos, um tubo endocárdico, mas desçam para as imagens de baixo.
Nessas imagens, vocês estão vendo que esse coração está ficando maior. Olhem o problema. Ele está ficando maior que a cavidade que o continha. A tal cavidade pericárdica, onde estava o tubo endocárdico dentro, se lembram? Agora, no slide, na parte de baixo desse slide, vejam a parte de baixo, fiquem só olhando à esquerda da parte de baixo. Vocês estão vendo que esse coração quadrilocular em linha, ele já não cabe, ele já tem que ficar se torcendo ali para caber. Venham agora, por favor, rápido, para a imagem de baixo da direita. Estão vendo, minha gente? Agora a coisa complicou. Esse coração, ele já não cabe. Ele não é mais um coração quadrilocular em linha, não. Ele é um coração quadrilocular em S. Ele tem que ficar com o S para caber dentro daquele pericárdio, daquela cavidade pericárdica. Olha, o problema que eu estou apresentando a vocês é muito sério. O tubo endocárdico cresceu mais que a cavidade pericárdica. Por isso ele, que era um tubo quadrilocular em linha reta, agora ele é um tubo quadrilocular em S, e esse tubo quadrilocular em S cada vez mais se dobra. Vamos parar um pouquinho essa conversa e vamos ver de novo o nosso embrião todo. Membrana bucofaríngea aqui, membrana cloacal para quem está perdido aqui, dona área cardiogênica, estou passando um verde em volta dela. Aquele coração que eu estou falando está dentro dessa área, ninguém sai dessa área, é aqui a nossa aula. E agora, venho para a imagem B. A nossa cavidade amniótica já está dobrando o nosso embrião, tá? Estão vendo a nossa área cardiogênica? A nossa área cardiogênica está sendo jogada de encontro ao embrião. Olhem a área, vem para a imagem C. Na imagem C está bem nítido que a área cardiogênica, está sendo jogada de encontro ao embrião. Estão vendo lá na área C? Façam, por favor, A, B, C. Na área cardiogênica era anterior. Na B, ela, por causa da dobragem da cavidade amniótica, ela está sendo jogada contra o embrião na B. E na C está bem nítido que ela foi jogada de contra o embrião. Só para vocês repetirem a última fala minha, vejam a área cardiogênica aqui, membrana bucofaríngea aqui, área cardiogênica marquei aqui. Venho para a minha imagem B, olha a membrana bucofaríngea, olha a nossa área cardiogênica aqui, e todo mundo chegou na imagem C, aqui da direita, que é aquele nosso coração quadrilocular em linha, que agora já é um coração quadrilocular em S, tá? Está aqui. Tá? Flávio, você me perguntou quando aparece o coração. E eu não conseguia, naquele momento, Flávio, te responder, porque eu não sei se eu estava falando de coração quadrilocular em linha, quadrilocular em S, né? Já o quadrilocular em S já se dobrando, né? Então, veja, Flávio, há um crescimento desse coração. E mais ou menos que quando ele é um coração quadrilocular em linha para quadrilocular em S, ele já começa a bater a ponto de ser percebido, tá? E nós estamos nas primeiras semanas, tá? Então,
aquela, vamos dizer, aquela área cardiogênica primitiva era lá nas primeiras semanas. Aí, o embrião que estava na primeira, segunda, terceira semana, ele agora já começa a evoluir o coração quadrilocular em linha, o coração quadrilocular em S. E daqui a pouco, Flávio, o que importa é quando esse coração nós conseguimos vê-lo, tá? Lá na ultrassonografia, que ele já é perceptível, o batimento, ele já é visualizado, já é mais ou menos, Flávio, no coração quadrilocular em S. No coração quadrilocular em linha, ainda é difícil ver isso. Então, esse coração quadrilocular em S, que já bate, que já auscultamos, que já vimos na ultrassonografia, isso já vai acontecer bem mais avançado. Isso vai acontecer lá mais ou menos pela quarta, quinta, sexta semana, é que você já consegue ver isso. Tudo bem? Por isso eu não tinha condição de te responder antes. Mas, minha gente, vamos continuar a aula e eu daqui a pouquinho paro, eu ainda tenho alguns minutinhos. Olhem aqui a imagem EFG. E essa imagem foi para mostrar para vocês a cavidade vitelina se distanciando do embrião. Olha a área cardiogênica aqui, estou sujando ela na F. Olha na G, ela é bem nítida aqui. Então, trouxe para vocês agora nesse slide um coração quadrilocular em linha. Então, dei um pouquinho para trás na aula e estou mostrando o coração quadrilocular em linha, dentro da área cardiogênica que foi jogada de encontro ao embrião. Olha a membrana bucofaringe aqui. Isso, quando eu der aula, eu vou chamar isso aqui de tubo digestivo. Vai ser boca por aqui, esôfago, tal, estômago depois. E a área cardiogênica, o nosso coração ainda nesse momento quadrilocular em linha. Eu sei que está em linha, que ele está retinho, não está todo em S aí, nessa área. Mas daqui a pouquinho um coração quadrilocular em S. Senhores, eu vou tirar as dúvidas de vocês nesse momento. Me deixem, por favor, só interromper o compartilhamento. Continuem acompanhando aí, por favor. Espere um pouquinho só. Estou querendo compartilhar uma coisa aqui, mas interromper o compartilhamento. Eita, não consigo compartilhar o que eu quero com você, que é essa imagem aqui. Senhores, vamos para o intervalo de 10 minutos, enquanto eu tento compartilhar outra coisa. Então, jovens, 10 minutos para vocês, eu vou
interromper meu vídeo aqui. Daqui a 10 minutos nos encontramos. Senhores, antes de continuar a aula, eu queria fazer um convite aos senhores, a pedido de alunos, a um grupo de alunos da Liga de Embriologia, que vão fazer um simpósio de medicina fetal, como vocês estão vendo, o feto como paciente. Virá essa doutora Gabriela Biava, que é especialista, e ela vai falar do feto como paciente, tratamentos na medicina fetal, como é essa especialidade. Hoje em dia, a medicina fetal é uma especialidade em medicina muito importante, tanto a medicina fetal clínica, quanto a medicina fetal cirúrgica. E essa senhora, essa professora, essa doutora, irá falar para nós. Será na próxima sexta-feira, dia 8 de outubro, às 19 horas. Os alunos dessa liga fizeram... Deixa eu ver se eu consigo passar o próximo slide. Está aqui. O link para inscrição, olhem aí, os que estiverem interessados. Obviamente, não há nenhum pagamento, não é? Esses eventos são gratuitos. E tem um certificado ao final.
Então, por favor, copiem esse link, que eu vou tirar de tela, para aqueles alunos que quiserem se inscrever e assistir. Deve ser uma palestra de 1 hora e pouco, que, é claro, ao final terão perguntas e respostas, de um assunto que é muito interessante para vocês, que é essa medicina do feto, né? Clínica no feto, cirurgia no feto intraabdominal, tá bom? Então, eu vou agora interromper isso para botar de novo a minha aula. Cadê? Não, eu tenho que colocar ela. Pronto. Voltamos à nossa aula de circulatório. Já feito o convite, ao final, como alguns podem não ter copiado o link, no final da aula, durante a frequência de vocês, que será no final desse segundo tempo, eu colocarei de volta esse link para que vocês vejam. Minha gente, já vimos aquele preâmbulo, como se constrói o coração e os primeiros vasos. Vamos agora à parte gostosa da aula, que é patologia embrionária. Então, nós estávamos naquele coração quadrilocular em linha, se lembra desse slide? Agora, peguem esse coração, se lembram? Ele vai começar a rodar. E a imagem A para a imagem B, vocês estão vendo esse coração rodando. Estão vendo? Olhem, o coração continua rodando. E agora, nessa rotação, estão vendo? A cavidade pericárdica é pequena em relação a esse coração quadrilocular em linha, quadrilocular em S, que está crescendo aí, tá? Daqui a pouco, o seio venoso absorve a aurícula. O ventrículo absorve o bulbo. Se lembra? Seio venoso, aurícula, ventrículo e bulbo. O seio venoso absorve a aurícula, o ventrículo absorve o bulbo. E o nosso coração, que era quadrilocular, agora fica bilocular. Tá? Temos uma aurícula e um ventrículo. Uma aurícula, não estou falando aurícula direita, aurícula esquerda, não, eu estou falando aurícula, uma aurícula e um ventrículo. Foi coração quadrilocular em linha, foi coração quadrilocular em S, agora o seio venoso absorveu a aurícula, o ventrículo absorveu o bulbo, e agora eu tenho uma aurícula e um ventrículo. Jovens, muitas coisas vão acontecer ao mesmo tempo. Mas eu, por uma questão de didática, eu não posso falar tudo ao mesmo tempo. Então, vocês vão me dar licença, eu vou falar só da aurícula e depois falo só do ventrículo. Mas, é claro, as coisas na aurícula e no ventrículo estão acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então, é pura e simples didática minha. Eu só vou falar de aurícula nesse primeiro momento de aula, tá bom? Prometo falar de ventrículo daqui a pouquinho. Então, aurícula. Peguei a tal aurícula, não é as aurículas, é a aurícula, nesse momento. E olhem ela aí. Uma cavidade única, que é a aurícula. Agora, nessa aurícula, antes que alguém se perca, deixa eu... aurícula e ventrículo. Eu, ao ver essa imagem, eu me lembrei de um professor meu, professor Ariovaldo Vulcano, já falecido, meu querido mestre, aprendi muito embriologia com ele, só que foi no momento em que ele não tinha, como eu agora tenho o luxo, de ter imagens dentro de um software chamado PowerPoint,
que eu ponho dentro de um software chamado Zoom. Claro, ele não tinha isso. Ele dava aulas presenciais e tentava mostrar aos alunos, no máximo que ele tinha era um slide, preto e branco, porque o colorido era muito caro fazer um slide colorido. Eu me lembro quando eu comecei com auxiliar de ensino, foi meu primeiro degrau, eu tinha pouquíssimos slides coloridos. O slide preto e branco eu fazia no laboratório. Eu cortava o filme, eu fotografava, era baratinho, eu revelava. Mas o slide colorido, naquele momento, era muito caro. Então, nós tínhamos poucas imagens para aula em slide colorido. Eu estou falando dos anos 60, alguma coisa, né? Eu comecei a dar aula em 68, auxiliar de ensino. Muito bem. E o professor Vulcano, que eu estava tentando me reportar, nessa aula ele pegava duas bolas de borracha e uma bola ele tinha cortado embaixo. Uma bola ele cortava em cima. E ele pegava as duas bolas e juntava, como aqui eu juntei uma aurícula e um ventrículo, um em laranja e um em azul, ele juntava as duas bolas, que também as duas bolas ele eram de cor diferente, para mostrar o que era aurícula e ventrículo. Então, mas como ele cortou a aurícula embaixo, tirou uma fatia, e o ventrículo cortou embaixo, tinha uma área que a aurícula e o ventrículo se juntavam naquela imagem que ele mostrava de duas bolas. E ele chamava aquele espaço da aurícula para o ventrículo, aquele espaço, tá? De um septo aurículo-ventricular, tá? E eu me lembro, ele pegava em isopor, um pedaço de isopor do tamanho daquele corte, aí ele botava a aurícula, estava cortada embaixo, ele botava o isopor e ele botava o ventrículo. Aí ele tirava tudo isso, pegava aquele septo em isopor e com uma tesoura fazia dois buracos no isopor. E ele chamava de mitral e tricúspide. Aí ele devolvia ao esquema e botava a bola, o isopor com dois buracos, que um buraco ele chamava de mitral e outro de tricúspide, e embaixo o ventrículo. Vocês imaginaram isso? Tudo bem. Então vamos continuar nossa aula. Então, agora eu vou pegar aquela bola de cima, a aurícula, e olhem, no slide, na imagem da direita de vocês, em amarelo, creme e tal, está descendo um septo que está dividindo essa aurícula em duas. Olhem, nessa imagem agora, esse septo já está dividindo, mas tem um buraco, um óstium, um buraco primeiro, se vocês quiserem esnobar um pouquinho, falar em latim, o ostium primum. Mas quem não quiser, fala mesmo, buraco primeiro. Então, no septo primeiro, se vocês quiserem chamar septum primum, pode esnobar. Mas eu vou dizer septo primeiro. No septo primeiro tem o buraco primeiro. No septum primo tem o ostium primo. Vejam agora. Minha gente, o ostium primo, o buraco primeiro, está diminuindo e já está aparecendo lá em cima uma região cribiforme, toda cheia de buracos, que vão terminar num septo, num buraco secundário, num ostium secundum, um ósteo secundário. Viram o septum primum, o buraco primeiro, tá? O primeiro buraco desapareceu. Agora, aquela que eu tinha mostrado cribiforme aqui, estão vendo? Foi. Essa parte cribiforme aqui já é o buraco secundário. Tudo bem? Tudo bem. Minha gente,
olhem o septo primeiro, com buraco secundário, mas para dentro está aparecendo outro septo, que no meu esquema aqui está em verde. Só que um probleminha. Esse septo agora é muito mais espesso que o primeiro. O septum primum, o septo primeiro, era delgado. O septo secundário, o septo segundo, é grosseiro, é espesso, guardem bem isso. Agora, olhem, o septo secundário também fechou aquilo tudo. E o septo secundário tem também um buraco. Só que há um probleminha, jovens. O buraco do septo secundário não corresponde ao buraco do septo primário, septo primeiro. Estão vendo? A seta está mostrando o seguinte: se chegar um sangue a essa parte da aurícula, vamos chamar de aurícula direita, desse lado, se esse sangue passar para o outro lado, vamos chamar de aurícula esquerda, tem que passar pelo esse buraco do septo secundário, passar entre os dois septos e entrar no buraco secundário do septo primeiro. Estão vendo? Esse espaço seguido pela minha seta que vocês estão vendo aí, vamos dar nome a ele? Buraco de Botal, fossa oval, buraco oval, como vocês quiserem chamar. Fossa oval, buraco de Botal. Muito bem, o que é esse buraco de Botal? Desculpem, eu vou repetir para a gente ficar bem claro, para nós não nos confundirmos. O tal buraco de Botal é um espaço que passa pelo buraco do septo secundário, passa entre o septo secundário e o septo primário. Para isso, como o septo primário é delgado, ele empurra. Para ele conseguir esse espaço para ele ser criado, ele empurra o septo primário. É delgado, se lembra? É delgado. E passa pelo orifício secundário do septo primário. Então, isso é o buraco de Botal ou fossa oval. Agora, jovens, eu tenho duas aurículas, a aurícula direita e a aurícula esquerda. Tudo bem? Vamos parar um pouquinho de aurícula? Vamos para o ventrículo, tá? Que o que vai acontecer no ventrículo está acontecendo ao mesmo tempo da aurícula, mas eu disse que didaticamente eu não conseguia falar os dois ao mesmo tempo. Então, vamos falar agora só de ventrículo. Olhem aqui em cima, deixa eu pegar de novo o meu marca-texto. Olhem aqui em cima a aurícula direita. Olhem aqui embaixo o ventrículo, perdão, a aurícula. Nesse momento é aurícula, não tem direita e esquerda. Olhem aqui o ventrículo. Olhem o tal septo aurículo ventricular, aquele que eu disse que o professor Vulcano fazia em isopor e fazia dois buracos, e chamava um buraco de mitral e o outro de tricúspide. Então, olhem aqui o septo aurículo ventricular, mitral e tricúspide, aqui as duas, tudo bem? Tricúspide de um lado, mitral do outro. Olhem o ventrículo e olhem a aurícula. Nesse momento, a aurícula já fez aquele septo primário, secundário, septo primo, septo segundo, e já tem aqui até o buraco de Botal. Mas vejam, minha gente, no ventrículo, na base do ventrículo, está nascendo um septo muscular muito forte. Olhe na imagem C, o septo muscular muito forte, crescendo de baixo para cima. Olhem aqui o septo aurículo ventricular, com a mitral, tricúspide e tal. Olhem lá em cima o buraco de Botal. Mas não esqueçam disso. Vamos nos pegar só no ventrículo. A aula agora é só ventrículo.
E eu estou vendo aqui que o tal septo muscular não chega até o septo auriculoventricular. Não chega. Então, guardem isso. Durante a aula, a gente verá com calma que entre o septo muscular, esse grandão fortão aqui, e o septo aurículo-ventricular, como nós veremos daqui a pouco na aula, vão acontecer 3 septos membranosos fininhos que vão fechar. E aí eu vou ter o ventrículo de um lado, o ventrículo direito, e do outro lado o ventrículo esquerdo, mas separados por um septo muscular muito grosseiro e um septo membranoso muito fininho. Guardaram isso? Detalhes vamos ver daqui a pouquinho. Vamos para um momento importante da aula. Nascimento. Modificações ao nascimento. Como é que está a nossa história agora? Temos uma placenta. Oi. Temos uma placenta aqui. Temos um cordão umbilical. Temos um cordão umbilical. Esse cordão umbilical está trazendo sangue do feto e levando sangue para o feto, vasos trazendo, vasos levando. Eu vou dizer uma coisa, talvez os alunos achem que eu vou errar, mas não errei, não. Não errarei, não. O sangue arterial da placenta indo para o feto por vasos venosos. Não errei, não, estou certinho. O sangue venoso do feto vindo para a placenta por vasos arteriais, não errei, não é isso mesmo. Tá? Então, no cordão umbilical, o sangue arterial da placenta para o concepto vai por vasos venosos, o sangue venoso do feto para a placenta vem por vasos arteriais. Tá? Muito bem, então agora esse sangue arterial, vamos acompanhá-lo aqui. É isso aqui. Tá. Então, o sangue vem agora por esse vaso, sangue arterial, tá? E esse sangue arterial passa por dentro de um órgão que já está completo no embrião, chamado fígado. E é claro, ele dá umas ramificações e o fígado recebe esse sangue bem arterial. E esse sangue agora vai se juntar com o sangue. Marcelo, a Isabela está te dizendo que o microfone está aberto. Hein? Então, agora esse sangue arterial se mistura com o sangue venoso que vem pela cava inferior. E agora essa mistura de sangue arterial venoso, muito mais arterial, pouco venoso, né? A cava inferior no embrião ainda manda um sanguíneo em pequena quantidade, mas o sangue é mais arterial, mas é sujo de venoso. E esse sangue entra na aurícula direita, atravessa o buraco de Botal e vem para a aurícula esquerda. Tudo bem? Vem para o ventrículo esquerdo, pega a aorta e vai para o encéfalo. E um pouquinho desse sangue vem para o resto do embrião. Tudo bem? Para eu não ter problemas. Bem, agora, jovens, está certo isso? Deixa eu ver se eu consigo encontrar o apagador. Não, não é aqui, não. Bem, deixa para lá. Agora, imaginem, o sangue que vem da cava superior, tá? O sangue arterial, lá pelos vasos, saiu da aorta e foi para o encéfalo.
Agora, o sangue que foi encéfalo, que já é um sangue venoso, vem pela cava superior, atravessa a aurícula direita, vem para o ventrículo direito, pega o cajado da aorta e vai para o pulmão direito e pulmão esquerdo. Aí o aluno que está assistindo a aula vai dizer, mas professor, na aurícula direita está se misturando os dois sangues? Tá, claro. Eu quis dizer o seguinte, o maior fluxo que vem pela cava inferior atravessa para a aurícula pelo buraco de botal. O maior fluxo que vem da cava superior atravessa por ventrículo direito. É claro que mistura lá dentro. Mas eu estou falando do maior fluxo. Outra coisa que eu disse que pode confundir vocês é que o sangue vem pela pulmonar, vai para o pulmão direito, vai para o pulmão esquerdo. E um probleminha. O pulmão direito e o pulmão esquerdo, nesse momento, não estão respirando. Então, esse sangue que vai para o pulmão direito e esquerdo vai, na verdade, só nutrir as células pulmonares, mas não há troca respiratória ali, não há alvéolo aberto, tá? Então, de verdade, o sangue que vai para o pulmão direito e pulmão esquerdo é pouquinho, porque a maioria desse sangue pega um buraco que tem aqui, tá? Pega uma coisa que tem aqui e vem para a aorta, tá? Um ducto arterioso. E esse sangue desce para o resto do indivíduo. Esse sangue que desce é primordialmente sangue venoso. Alguém quer discutir esse momento da aula? Deixa eu ver se tem... Eu agora tirei o chat aqui, desculpe. Não, ninguém está discutindo. Então, vamos para o nascimento. Vamos para o nascimento, minha gente. O que aconteceu no nascimento? A placenta sai da brincadeira. Cortamos esse cordão umbilical aqui, cortamos ele aqui, jogamos fora a placenta. É até discutível a hipótese que alguns políticos de Brasília, ao invés de jogarem a placenta fora, jogaram o embrião e criaram a placenta. Por isso, alguns políticos de Brasília são tão conturbados. Eles são um fruto do crescimento placentário e não do embrião. Mas deixa o pessoal de Brasília para lá. Vamos voltar aqui à nossa aula. Momento do nascimento. Nesse momento do nascimento, não temos mais placenta, não temos mais cordão umbilical, tá? Não temos mais. E agora, o sangue da cava inferior está vindo aqui, vai direto, não tem mais aquele vaso que vinha lá da placenta, jovens. Acabou essa brincadeira, não tem mais placenta, não tem mais cordão umbilical. Então, não tem mais esse sangue que vinha por aqui. Só o da cava inferior que entra na aurícula direita. Vamos parar um pouquinho aqui da minha conversa. Agora, essa criança gritou, chorou, expandiu os pulmões, os alvéolos abriram. No momento que os alvéolos abriram, existia uma circulação perialveolar, uma circulação lindíssima em volta dos alvéolos. E essa circulação agora se enche de sangue, e agora os alvéolos estão abertos, está puxando ar, essa criança está chorando, ela gritou, ela está chorando, ela está aspirando ar, e esse ar está enchendo os alvéolos, e aqueles vasos em volta dos alvéolos estão se enchendo de sangue. Tudo bem? Esse sangue que está nesses alvéolos, nos vasos arteriais dos alvéolos, agora segue em frente, vai para os vasos venosos e acaba esse sangue vindo
para a aurícula esquerda. Se lembram o que era buraco de Botal? Era um buraco quando a pressão na aurícula direita era mais forte e o sangue passava pelo buraco de Botal, ou seja, empurrava o septo primo e agora passava pelo aquele buraco do septo secundário, passava pelo buraco secundário do septo primário e ia para a aurícula esquerda. Mas nesse meu momento de aula a coisa complicou, minha gente. Complicou porque agora volta muito sangue para a aurícula esquerda, aumenta a pressão na aurícula esquerda. E por aumentar a pressão na aurícula esquerda, estão vendo? Por aumentar a pressão, o septo primo bate de encontro ao septo segundo e não deixa mais o buraco de Botal funcionar. Você lembra? Como é que funcionava o buraco de Botal? O sangue vinha pelo septo secundário, por aquele buraco septo secundário, empurrava o septo primo e passava para a aurícula esquerda. Agora aumentou a pressão na aurícula esquerda. O septo primo bate de encontro ao septo segundo. Minha gente, fechou o buraco de Botal, a fossa oval. Agora todo o sangue vem para o ventrículo esquerdo e pega o cajado da aorta e vem para o embrião, para todo o embrião, e vai para o encéfalo do embrião. Vamos continuar. Eu tinha parado aqui. Se lembra? O sangue que vinha pela cava inferior, vem para a aurícula, encontra um buraco de Botal fechado, então ele vem para o ventrículo direito, pega o tronco da pulmonar e vai para o pulmão direito, vai para o pulmão esquerdo. Uma coisa que eu não disse. Nesse momento do nascimento, que fechou o buraco de Botal, todo mundo já entendeu, se lembram do ducto arterial que ligava o tronco da pulmonar à aorta? Fisiologicamente se fecha. Vocês pegarem essa criança que acabou de nascer, peguem um esteto ali, no que corresponde ao ducto arterioso, vocês vão ver que é um sopro, algum sangue está passando, e acabou o sopro. Esse ducto arterioso, fisiologicamente, vai se fechando e fecha totalmente. Daqui a pouco, o conjuntivo toma e vai ser um ligamento arterial. Agora, todo o sangue que vem pelo tronco da pulmonar vai para o pulmão direito, vai para o pulmão esquerdo. Não tem mais aquela ligação ducto arterioso. Senhores, eu tenho que dar uma parada na aula para tirar dúvidas. Dúvidas. Falem agora ou calem-se para sempre. Dúvidas, por favor? Dúvidas, por favor? Ô, turma sem dúvidas. Todos acordados? Não tem dúvida que estão dormindo? Preciso que eu grite para acordar alguém aí? Todo mundo entendeu tudo. A Vanessa diz que está meio confuso. Vanessa, vamos dar uma repetida rápida. Temos tempo. Vocês só têm aula 2 horas da tarde, então ele tem tempo. Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui. Não estou conseguindo apagar. Ah, daqui a borracha. Eu estou pegando a borracha, mas já não está apagando. Não estou conseguindo, não. Deixa para lá. Então, vejam bem.
a Vanessa que estava se sentindo confusa. Olha lá, Vanessa. Na imagem da esquerda, Vanessa, antes do nascimento, o sangue vinha do embrião, o sangue vinha do embrião. Tudo que eu estou falando está aparecendo lá embaixo. Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui. Não estou conseguindo. Mas vejam bem. Olhem só. Deixa eu ver se... Agora eu tenho que tirar isso aqui. Olha aí, Vanessa. Veja só a imagem da esquerda. Na imagem da esquerda, o sangue atravessava o buraco de Botal, vinha para a aurícula esquerda, tá? Na imagem da direita, que é depois do nascimento, o que aconteceu? Não temos mais aqui, não temos mais a placenta aqui. Não sei se para você está aparecendo. Também está aparecendo o que eu estou falando. Não, depois eu tiro isso. Agora deixa para lá. Então, vamos voltando à conversa, Vanessa. Então, nesse momento, Vanessa, depois do nascimento, o sangue que vem da cava inferior entra na aurícula direita, vem para o ventrículo direito, ele não pode ir para a aurícula esquerda, porque o buraco de Botal já se fechou. O sangue que veio da pulmonar e voltou para a aurícula esquerda, aumentou a pressão, fechou o buraco de Botal. Onde é que eu arranjei esse negócio de ficar anotando o que eu falo ali? Ainda pega errado o que eu estou falando. Botou um anjo lá que eu não botei. Agora travou aqui. Desculpe, mas tem um...